cada dia. Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? Veja a imagem. Então, a história do pão é tão antiga que é até difícil dizer com precisão quando e como ele apareceu. Historiadores, no entanto, estimam que o pão tenha surgido há cerca de 12.000 anos, juntamente com o cultivo do trigo, T-R-I-G-O, flor amarelinha, onde na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, sinal Iraque. O pão pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas pelo homem, resultado do cozimento de uma massa que tem farinha de alguns cereais, principalmente trigo, flor amarela, água e sal. Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma, o pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado importante em várias regiões. Veja-se figura 2. Veja figura 3. Veja figura 4. Então, de início, provavelmente, o trigo era só mastigado, igual massa. Só depois ele passou a ser triturado, sinal de pilão, com pedras e transformado em farinha. Veja imagem 5. Antes de servirem para fazer pão, as farinhas de diversos cereais usadas como sopa e também mingau. Digita, mistura farinha, água, cozinha. Veja a figura 6. Depois começou a misturar também mel, azeite doce, suco de uva, ovos. Parece tipo bolo, que é assado como? Em cima da pedra quente, ou também com cinzas. Faz farinha, sinal cinzas e fogo. Veja a figura 7. Veja figura 8. Veja figura 9. Mas nem sempre. Ah, tá. Ok. Bom. Aí aqui não, nem sempre fofinho. Os primeiros pães
eram feitos de farinha misturada ao fruto de uma árvore chamada carvalho. Bem diferentes dos atuais, eram achatados, duros e secos. Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães por volta do ano 7000 a.C. Veja a figura 10, pão ázimo. Figura 10, pão ázimo. Atribui-se também a eles a descoberta do fermento, responsável por deixar a massa do pão leve e macia como conhecemos hoje. Veja a figura 11. As evidências mais antigas de pão fermentado foram encontradas no Egito Antigo e datam de 3000 a.C. O pão na Europa e no Brasil. Com as trocas comerciais entre egípcios e gregos, o pão acabou chegando na Europa em 250 a.C. Em 250 a.C. Não demorou muito para o pão se tornar também o alimento principal da Roma antiga, sendo preparado em padarias públicas. Com a expansão do Império Romano, o hábito de consumir pão foi difundido por grande parte da Europa. Com o início da Idade Média, por volta de 476 d.C., as padarias acabaram e a produção de pão voltou a ser caseira. O retrocesso nessa época foi tanto que as pessoas voltaram a comer pão sem fermento. Foi somente a partir do século XII que as coisas começaram a melhorar na França. No século XVII, o país se destacou como centro mundial de fabricação de pães, desenvolvendo técnicas aprimoradas de panificação. Veja a figura 12. No Brasil, o consumo de pão só se popularizou depois do século XIX. Até então, o brasileiro consumia em grandes quantidades a farinha de mandioca e o beiju, antes de já conhecer o pão de trigo desde a chegada dos colonizadores portugueses. Veja a figura 13. Figura 13. Veja a figura 14. Com a vinda dos italianos para o Brasil, no início do século XX, a atividade de panificação se expandiu e o produto passou a ser essencial na mesa do brasileiro. Certinho.